quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, isso é apenas uma emoção espiritual que às vezes as pessoas estão dizendo. E emoção espiritual não muda a história. Emoção espiritual não traz transformação de caráter, mas avivamento sim, traz mudança de atitude para a vida da igreja. Quando eu olho para cá, para dentro da palavra do Senhor, e vejo as partes da Bíblia Sagrada nos mostrando os verdadeiros avivamentos que aconteceram dentro da história, nós podemos observar que a nossa geração, a minha geração, a sua geração que aqui está, não vive nem um terço daquilo que a geração vamos dizer assim, a geração passada, a geração do pastor Manuel, a geração quando ele era jovem, adolescente na igreja, pastor Wilson que aqui está, as gerações que eram antes de nós, que continuam sendo, que viveram um verdadeiro avivamento na vida. Podemos observar e ver que não precisava de muita coisa para Deus operar, não precisava de grandes liturgias, não precisava de grandes pregadores, não sou contra isso não precisava de grandes cantores adorando, mas precisava sim de uma pessoa na posição, na brecha, que se disponibiliza a sua vida para adorar a Jesus, que todos eram tocados pela presença de Deus genuíno, que ao olhar por uma pessoa na rua, todos poderiam dizer: lá vai um crente, salvo e remido na presença do Senhor, não por causa das suas vestes, não por causa apenas da sua vestimenta, não por causa disso, mas era pelo seu comportamento em uma fila de um banco, comportamento em uma palavra pronunciada. Esse dizia sim, testificava no coração até mesmo dos incrédulos, que a presença de Deus habitava naquela pessoa. Hoje em dia tem crente que se ele apresentar a carteirinha de membro da igreja dele, você até assusta e quer duvidar se ele é crente ou não, porque a conduta dele não diz isso. Avivamento, em primeiro lugar, é a aproximação de Deus. Uma vida avivada pelo poder do Espírito de Deus, ela traz sim a necessidade do coração da pessoa a se achegar mais próximo da presença de Deus. E quando a pessoa se achega, pastor Natanael, mais próximo da presença de Deus, ela vai se afastando da mentira, ela vai se afastando da fofoca, ela vai se afastando da calúnia, ela vai se afastando da inveja, ela vai se afastando da malícia, ela vai se afastando do pecado, e de repente ela vai se enchendo mais do Espírito de Deus, vai se enchendo mais da graça de Deus, vai se enchendo mais do poder de Deus, e de repente, meu irmão, você vê que apenas com meia dúzia de palavras desse irmão cheio e próximo de Deus, você pode sentir o teu coração palpitar e saber que verdadeiramente Deus está falando naquele local. Em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, se não me falha a memória, vai nos dizer assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. A nossa geração não experimentou nem um terço daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Então não se contente, meu irmão, minha irmã, jovem que aqui se encontra, não se contente com aquilo que você apenas está sentindo, virando uma rotina, não, mas esta noite é noite de estreitar a distância entre vós e o vosso Deus. Esta noite é noite de se aproximar da presença do nosso Criador, porque quanto mais próximo de Deus, mais cheio da graça iremos ser em sua presença.
Deus está levantando uma geração nessa terra. Uma geração que às vezes são anônimos, uma geração que muitas das vezes ninguém vai conhecer e nem ouvir o nome, mas só que tem o porém, lá no céu o seu nome será comentado. Lá no céu Deus vai ter orgulho, está tendo orgulho de dizer: lá vai o meu servo, lá vai a minha serva, que está caminhando na terra, é cheio da minha presença e faz a diferença na terra. Quantas vidas hoje em dia vive apenas de congresso? Quantas vidas hoje em dia que até mesmo você pode conhecer, ou até mesmo você é um desses que espera grandes congressos para sentir a presença de Deus, para falar em mistério com Deus, para sentir a sua perna ficar bamba, o seu coração tremer, a lágrima do seu rosto escorrer. Cadê a geração dos lenços da igreja? Se procurar, pastor Natanael, esta geração que outrora toda a Bíblia de cristão, seja ele jovem, adolescente, irmãos mais idôneos, tinha um lencinho dentro dela. Por quê, pai? Evangelista Fábio precisava para enxugar as lágrimas que escorriam no seu rosto em um culto de quarta-feira, em um culto de quinta-feira, em um culto de reunião matinal de oração, a qual tinha meia dúzia apenas de pessoas, mas esta meia dúzia fazia diferença e Deus agia. Mas Deus está à procura. Meu irmão, Deus não precisa de grandes congressos para avivar a sua vida, não. Tem vida que vive de congresso, sai de um, pula para o outro, sai de outro, vai para o outro, sai daqui, sai caçando congresso para sentir a presença de Deus, e culpa até mesmo a igreja. Não, o pregador que pregou lá na minha igreja não está com nada. Meu irmão, a presença de Deus não depende do pregador, não depende do cantor, a presença de Deus depende do meu e do seu coração, aberto na presença dEle, dizendo: Senhor, acende a chama em meu peito. Xarabacandaraba xaramanaia, canduí xarabastu. Meu Deus, é por isso que Deus falou para Moisés: ei, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quem sabe o teu fogo no altar aí está se apagando, está apenas fumegando, está apenas saindo uma fumaça, está apenas uma brasinha só, mas o vento do Espírito vai soprar em você, se você dá liberdade, e pode te incendiar nesta noite com poder, autoridade e glória. Outra coisa que o avivamento produz dentro de nós: força, fortalecimento, estabilidade para vencer as adversidades cristãs na terra, e não negar a palavra e nem o nome de Deus. Tem um hino antigo que diz assim: não negue a Jesus, não nego, não nego. Estevão, capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos relatar que ele era um dos diáconos sendo levantado pelos discípulos, e de repente você vai olhando a história, você vai ver que a Bíblia vai colocar Estevão assim, cheio de fé e do Espírito Santo, e pregava a palavra de Deus por onde passava, e milagres aconteciam.
Só que de repente se levantou uma grande multidão, pegou o Estevão e começou a querer dizer para ele: nega esse Jesus que você prega, nega esse Jesus que você está dizendo que faz, esse Jesus que morreu na cruz que você está dizendo que é o rei dos judeus. Estevão olhou e disse assim: não, eu não nego, não porque ele tinha força pessoal, não, é porque a Bíblia nos relata que ele era um crente cheio do Espírito, avivado por Deus, e não era qualquer luta, não era qualquer prova, mesmo que isso ia custar a sua vida, de negar a salvação que Deus deu em seu coração. O evangelho em que vivemos hoje, qualquer luta, tem pessoas saindo da igreja. Qualquer problema, tem pessoa fugindo da igreja. Qualquer problema, procura o pastor Daniel. Pastor, o negócio é o seguinte: eu não quero ser mais líder, não quero mais tocar, porque falaram mal de mim, porque não concordaram com aquilo que eu queria, não concordaram, pastor Natanael, com o hino que eu coloquei, então eu vou sair, olharam feio para mim. Ei, o apóstolo Paulo, ele diz: ei, eu me alegro quando eu sou afligido pelo evangelho da cruz. Eu me alegro em participar das aflições de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu me alegro de ser chicoteado por causa do evangelho. Eu me alegro de ser dado como morto algumas vezes por causa de pregar o evangelho. Eu me alegro por aquelas pessoas que muitas das vezes se afastaram de mim por causa do evangelho, do cristianismo puro e genuíno do meu peito. Então, meu irmão, estes homens não era diferente do que eu e você em carne. A única coisa que eles eram diferentes era que o poder de Deus preenchia totalmente o seu peito, a sua vida, com o verdadeiro avivamento. Então eles poderiam vencer as diversidades deste mundo vindouro. Tem pessoa que pensa que servir a Cristo é acabar com o problema. Pelo contrário, servir a Cristo é pegar mais problema para você. Que isso, pastor, já estou cheio de problema. Então, se eu virar cristão, aceitar a Jesus, eu vou ter problema? Vai. Eu vou passar por desemprego? Vai. Enfermidade? Vai, pode passar. Não que você vai, mas pode passar. Então, qual é a diferença de servir a Deus ou não? Se o mesmo problema que eu passo no mundo, eu passo aqui dentro. A diferença é que no mundo você não tem ajuda. E aqui dentro você tem um amigo fiel e verdadeiro, que não te abandona na hora da dificuldade. Se coloque de pé em nome de Jesus. As horas já se avançam. Aleluia. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor, por favor, me ajude. Louve a Deus com um hino aí. Abastu me andarabachai. Você que adentrou aqui hoje. Dermando vas, derrama no cai. Laprastu e emanai, chocanai, nemandocácia. Jovem, Deus conta com você. Davasturi andarabacharamanai. Jovem, Deus conta com você nesta geração. A geração que levanta a bandeira do avivamento. A geração que não nega Jesus e não troca Jesus por qualquer prato de lentilha. Deus está bravo comigo, pastor, porque eu não estou vivendo o verdadeiro avivamento. Não. Deus te trouxe aqui não para te bater, Deus te trouxe aqui para te dizer: acorda, eu dou a oportunidade de você ser cheio do meu Espírito nesta noite. Eu dou a oportunidade de você me conhecer, não na emoção, não na animação de um pregador que pula, que grita, não na motivação de saber que Deus pode te dar o carro zero, a chave,
mas na motivação de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Shadavasturi andarai. O Ministério do Louvor vai louvar a Deus ali. Eu quero. Shadabacandaravastúria. Feche os seus olhos. Você que quer o avivamento pleno de Deus. Avivamento é questão de sobrevivência. Avivamento é questão de necessidade espiritual. Não se contente de entrar na igreja e sair da mesma forma sem sentir o toque do Espírito, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Geração eleita, geração de jovens cheio do poder de Deus. É tempo de buscar a glória de Deus em sua vida, jovem. É